O que você faria se Deus te pedisse para levar uma mensagem de arrependimento para o seu pior inimigo? Jonas foi chamado para pregar a um povo cruel, inimigo de sua nação, e tentou fugir desse chamado. Mas Deus o encontrou de uma forma impressionante. No meio da fuga, ele foi jogado no mar e engolido por um grande peixe, mas clamou ao Senhor. Essa história não é apenas sobre um profeta teimoso e um grande peixe. Ela revela a grandiosidade do amor e da misericórdia de Deus para com todos os povos da terra. Fique comigo até o final para você descobrir como essa história termina. Antes de continuarmos, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com quem precisa entender o quanto Deus é misericordioso. Jonas era profeta em Israel, no Reino do Norte, durante o reinado de Jeroboão II. Naquele tempo, Israel vivia sob constante ameaça do maior e mais cruel império da época, a Assíria, e Nínive era a capital desse império, um centro de idolatria e violência, sendo um dos lugares mais temidos do mundo antigo. Os assírios eram conhecidos por sua extrema brutalidade. Invadiam cidades, destruíam povos inteiros, torturavam prisioneiros e espalhavam terror por toda a região. Israel e a Síria eram inimigos mortais. Os israelitas viam os assírios como sanguinários e indignos da misericórdia de Deus. Agora imagine, Deus chama Jonas para pregar justamente em Nínive. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2, Deus diz a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Então Jonas se aprontou, mas fugiu de Deus, indo na direção contrária. Ele não apenas temia essa missão por ser um lugar perigoso. Na verdade, ele não queria que os ninivitas tivessem a chance de serem perdoados. Decidido a desobedecer a Deus, Jonas desceu até Jope. Lá encontrou um navio que estava de saída para Tarsis, o destino mais distante possível. Ele pagou a passagem, entrou no navio e desceu para o porão, tentando se esconder não apenas dos homens, mas do próprio Deus. Mas Deus não deixou Jonas escapar tão facilmente. Assim que o navio estava no mar, Deus enviou um vento muito forte e começou uma terrível tempestade. As ondas eram gigantes e quase partia o navio ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar na tentativa de se salvarem. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas dormia profundamente no porão do navio. O capitão então o encontrou e gritou: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros, desesperados, lançaram sortes para descobrir quem era o culpado daquela tempestade. E a sorte caiu sobre Jonas. Eles perguntaram: quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Jonas confessou: eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas contou que estava fugindo de Deus, e os marinheiros ficaram com mais medo ainda e perguntaram o que deveriam fazer para acalmar a tempestade. E Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. No início, os marinheiros tentaram remar de volta à praia, mas não conseguiram. Então clamaram ao Senhor, com medo de serem castigados, e com muito temor jogaram Jonas no mar. No mesmo instante, a tempestade parou. Os marinheiros ficaram maravilhados e ofereceram sacrifícios a Deus, reconhecendo o seu poder. Enquanto Jonas afundava, algo inacreditável aconteceu. Deus ordenou que um grande peixe o engolisse. E por 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro da barriga desse peixe, sem saber se sairia vivo. Lá dentro, no meio da escuridão e do desespero, Jonas clamou ao Senhor: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Depois dessa oração sincera, Deus ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. E então, Deus falou novamente: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Dessa vez, Jonas obedeceu.
Nínive era uma cidade gigantesca. Levava 3 dias para atravessá-la. Jonas andou um dia inteiro pregando uma mensagem simples, mas muito impactante. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Mas algo surpreendente aconteceu. O povo de Nínive creu na palavra de Deus, desde os mais nobres até os mais humildes. Todos demonstraram arrependimento, vestindo roupas feitas de pano grosseiro em sinal de humilhação. O próprio rei de Nínive desceu de seu trono, retirou seu manto real e se cobriu com pano de saco. Em seguida, decretou um jejum nacional. Ninguém, nem pessoas, nem animais poderiam comer ou beber. Toda a cidade clamou fervorosamente a Deus por misericórdia, reconhecendo sua necessidade de perdão. E Deus, vendo que eles se arrependeram, decidiu não destruir a cidade. Mas Jonas ficou furioso com isso. Ele não conseguia aceitar que Deus tivesse poupado um povo tão cruel. Em seu coração, Jonas desejava ver Nínive sendo julgada, não perdoada. Então, revoltado, ele se sentou do lado de fora da cidade e disse a Deus: Ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto para mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas não queria apenas fugir da missão. No fundo, ele temia exatamente isso, que Deus em sua bondade perdoasse os ninivitas. Para Jonas, aquilo era inadmissível. Como poderia o Senhor poupar um povo tão violento, inimigo de Israel? Deus então respondeu com uma pergunta desafiadora: Você tem alguma razão para essa fúria? Mas Jonas ficou em silêncio. Ele saiu da cidade e se sentou do lado de fora. Ali, construiu uma cabana improvisada, esperando para ver se, por acaso, Deus mudaria de ideia e destruiria Nínive. Então, o Senhor, em sua paciência, decidiu ensinar uma lição a ele. Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, que lhe deu sombra e alívio do calor escaldante. Jonas ficou muito feliz com a planta. Mas, no dia seguinte, Deus enviou um verme que atacou a planta e a fez secar. Para piorar, Deus mandou um vento muito quente soprar sobre Jonas. E o sol queimava sua cabeça a ponto de ele quase desmaiar. Angustiado, ele desejou morrer. Foi então que Deus questionou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Irado, ele respondeu: É claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então Deus lhe deu uma resposta poderosa. Essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim teve pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Jonas se preocupava com uma planta passageira, mas não conseguia enxergar o valor de milhares de vidas que estavam prestes a perecer. Deus conclui a lição, mostrando para Jonas que a misericórdia dele é estendida a todos, até mesmo aos inimigos de Israel, se eles se arrependerem. A Bíblia não conta como Jonas reagiu depois disso, mas o grande ensinamento que fica para nós é: a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que podemos compreender. Essa história nos ensina que o coração de Deus está sempre inclinado à redenção. Ele não deseja a destruição do ímpio, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sua misericórdia não é limitada por fronteiras, nacionalidades ou merecimento. Ela é oferecida a todos que se voltam para ele e se arrependem. Jonas queria vingança, Deus escolheu a graça. Jonas desejava condenação, Deus ofereceu perdão. E essa mesma misericórdia que alcançou os ninivitas está disponível para todos nós hoje. Não importa o quão longe tenhamos ido, quão grande tenha sido nossos erros, Deus sempre estende a mão para nos restaurar.